para fechar o dia, a gente vai entrar numa discussão e num tema de estratégia, de modelo de negócio, de impacto, né? O modelo que a gente fala de modelo de plataforma, não é plataforma tecnológica, né? É um modelo de negócio. A maneira como o consumidor mudou, a maneira como a usabilidade é importante, a maneira como o físico e o digital se juntaram, né? E para fazer isso e trazer o encerramento, eu vou convidar uma pessoa que vou contar minha experiência pessoal. Eu trabalho há 22 anos em tecnologia, trabalhei 11 anos na TOTS, fui vice-presidente de tecnologia da Netshoes. Aí, em 2001, a gente estava discutindo no Ministério da Ciência e Tecnologia, o que hoje é a Lei do Bem, né, de investimento em empresas de tecnologia. Tinham duas empresas lá discutindo, a TOTUS e a CIT. O professor Silvio Meira não vai lembrar disso. E eu lá, um analista, fazendo a ata da reunião e montando o projeto de tentar explicar para o Ministério da Ciência e Tecnologia a importância de tecnologia no Brasil, né? Aí eu conheci e vi uma palestra do professor, né? E descobri a importância que tinha, o conhecimento que tinha em tecnologia espalhada no Brasil. Pouca gente, acho que a gente não dá tanto valor para a tecnologia no Brasil, não sabe que em Curitiba a gente já liderou o core do Linux no mundo inteiro. Acho que a gente não sabe que na Federal de Pernambuco a gente tem um dos maiores centros de ciências dos dados do mundo. Existe uma competição mundial chamada KDD, que testa, né, equipes de tecnologia testam quais são os melhores algoritmos, inteligência artificial e tudo mais. E as equipes da Federal de Pernambuco já ganharam diversas vezes. Aí depois, na época de Netshoes, lá em 2013, estava eu lá tentando entender alguma coisa chamada ciência de dados, fui fazer uma pós-graduação em estatística, fui tentar resolver isso. Aí eu falei, poxa, lembro de um professor que eu conheci lá atrás que talvez me ajude. Fui lá ler os textos do professor Silvio Meira e entender um pouquinho como é que a gente montava um time de ciência de dados na Netshoes, como é que eu conseguia juntar estatístico com programador. Fui voltar lá no professor Silvio Meira para entender. E aí fui fazer minha visita na Federal em Pernambuco, conheci um monte de professores que me ajudaram e vi mais uma vez uma apresentação do professor. E aí, em 2016, 2015, fui entender esse negócio de modelo de plataforma, marketplace, é um dos tipos de modelo de plataforma. O Fatala, que estava aqui de manhã com a gente, o André Fatala, da Magalu, a gente junto estudando, fazendo curso, palestra no MIT e tudo, ele falou, Nasser, o Silvio Meira já está muito mais avançado do que a gente nisso. Eu falei, pô, Fatala, compartilha comigo o material para a gente estudar junto, né? Então, ele sempre foi uma referência, para mim, é um dos ícones em tecnologia no Brasil. A tecnologia no Brasil ela é extremamente regionalizada, a gente tem centros de conhecimento, e quando a gente fala de mercado distribuído, de trabalho distribuído, nós brasileiros, a gente tem que aproveitar muito os talentos que a gente tem. E tem conhecimento no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste, no Nordeste, e às vezes com esse conhecimento especializado que a gente se perde. E aí vocês vão ter a oportunidade hoje de conhecer das principais figuras do Brasil nesse setor, uma das principais mentes do Brasil nesse setor. Tá? A Vivi quer... Tá bom. Depois do Nasser falar tudo isso, eu vou falar o quê aqui, né? Já posso chamar ele. Né? Mas ele ficou falando desse lado da educação, e que é essencial, esse é o DNA do E-Commerce Brasil. Mas é um dos brasileiros mais criativos, apaixonado pela cultura brasileira, é bom de maracatu, compõe, ele está compondo uma música que eu espero que ele cante aqui hoje. Pelo menos um trecho, porque dizer que a música não estava pronta, né, Nasser? E aí é uma música que eu estou doidinha para ver, porque a hora que ele falou o nome da música, que é sobre PPT, sabe o PPT que você vê na vida aí? Eu estou doida para ver, então talvez ele lance aqui hoje a música aqui. Senhoras e senhores, o ano passado, quando ele fez a palestra, os próprios conselheiros ficaram enlouquecidos, mas boa parte da audiência online também ficou. E aí disseram, traga ele de volta. Depois do Nasser ter feito tudo isso, só cabia a mim dizer isso e esperar que ele cante a música. Senhoras e senhores, professor Silvio Meira, direto de Recife. E palmas para ele, por favor.
Boa tarde a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui. E hoje eu estou vestindo o meu chapéu também do Magalu e-commerce, onde eu sou membro do Conselho de Administração. Esse é meu cartão de visitas, esse é o meu Twitter. Aliás, esse não é o meu Twitter, do jeito que eu bati aqui, saiu da página, a gente tocou em algum lugar. Esse é meu Twitter, que está nesse QR Code aí. Eu falo todo dia lá sobre o que a gente vai falar aqui agora. Sobre como é que o mundo está mudando e como é que ele está mudando para quem trabalha com varejo, para quem trabalha com educação, para quem trabalha com inovação em tecnologia. Mas o assunto aqui é negócios, em particular varejo. Se a gente fosse abrir e manter um negócio, qual era o melhor lugar para fazer isso? Lembrem-se, eu vou contar uma história que tem tudo a ver com tecnologia, mas hora nenhuma quase eu vou falar de tecnologia explicitamente. Onde que a gente ia fazer isso? Desde sempre, a alternativa para fazer isso é num lugar de pedra e cal. Em particular, há 5.000 anos era na rua. Não tinha mercado há 5.000 anos, tinha só arremedos disso. Não tinha shopping ainda há 5.000 anos. Mas era numa rua como essa. Até 79 depois de Cristo, essa era a principal rua, e é hoje a principal rua, mas não tem mais nenhum varejo lá, de Pompeia. O Vesúvio, infelizmente, nos deixou sem Pompeia no processo. Mas essa era a Via della Abundanza, a Via da Abundância, a principal rua de Pompeia. As principais lojas de Pompeia estavam aqui, inclusive essa. Esse daqui é um restaurante de fast food da época, nós estamos vendo o estado que ele ficou em 79 depois de Cristo. Aqui tem um aviso para você manter o seu cachorro na corda, na coleira, no couro, seja lá como é que for. E aqui tem que o restaurante serve coq au vin e, obviamente, serve pato, que é esse outro bicho que está aqui. E aqui é onde ficavam as comidas. Então, se vocês prestarem atenção, isso é basicamente igual a qualquer restaurante que a gente vai hoje, só que há 2.000 anos. Mas isso era 2.000 anos. Desde 1984, online já era um experimento. E pouca gente se lembra disso. Era um experimento no Videotex, ou depois no Teletex na Inglaterra, um shopping service, onde você escolhia, pelo teclado, e o teclado do controle, que a senhora está com ele na mão bem aqui, o que era que você ia comprar diretamente da tela da televisão. Um catálogo, você clicava, obviamente não tinha nenhuma imagem, não tinha nenhuma grande marca para você escolher, não tinha máquina de busca. Nós estamos falando de uma época pré-Yahoo, pré-máquinas de busca estruturadas, hierárquicas, e ninguém estava falando de internet naquela época. O controle remoto dessa televisão tinha um botão phone. A televisão se conectava no phone e você fazia e-commerce. Isso é uma coisa absolutamente pioneira e foi repetido quase à risca a partir de 1994 com a rede de escada. E-commerce passou a deixar de ser experimento e se tornou possibilidade. Muitos de vocês certamente já viram essa página, que é a primeira página da Amazon em 1994, onde tem quase que absolutamente tudo que a gente queria que funcionasse perfeitamente no e-commerce hoje. Primeiro tem o Spotlight. Como a Amazon recebia já naquela época muito mais coisas do que uma livraria comum, ela mostrava as coisas novas que estavam chegando para você. Depois, como tinha muitos livros, tinha uma máquina de busca que também funcionava. Terceira coisa, tinha editores que estavam lá para trabalhar para você, para revisar os livros, para colocar os livros num catálogo estruturado e fazer com que eles aparecessem numa estratégia de marketing primária, mas que funcionava muito bem para uma livraria online. E, por fim, você só precisava, e está escrito aqui diretamente, você só precisava abrir a sua conta se você fosse comprar alguma coisa. A livraria era aberta para você pesquisar, para você passar pelos corredores dela. Décadas aprendendo com isso e a gente está onde hoje? Desde 2017, mais ou menos, eu arbitrei essa data, que é 10 anos depois dos primeiros smartphones que realmente funcionavam, online passou a ser uma necessidade e a gente passou a ter não só pedra e cal, mas pedra e cal combinado com digital. Não é exatamente um estrofe da música que Viviane disse que eu ia compor, estava compondo, está pronta, Vivi, só que eu não vou cantar aqui hoje, porque estou sem acompanhamento. Só por isso. Eu sei, tem uma mega banda do outro lado, mas o cantor não canta no meu tom. O cantor da outra banda canta no outro tom.
Figital. Que onda é essa? Né? Do que a gente está falando? Está escrito com PHY aí em muito canto, tem muita gente falando, e eu resolvi definir o que era. E é alguma coisa que aconteceu por causa de 4 megatransições. Primeiro, em 1995, a internet transformou comunicação global, a custo por distância e por tempo, em conectividade local a custo fixo. Isso transformou o mundo num ponto, colapsou basicamente todas as estruturas geográficas que a gente tinha antes. Em 2006, a nuvem transformou hardware em serviço, gerou o custo de você construir um novo sistema de informação, de propor uma solução digital para algum problema, ao mesmo tempo em que publicou código e quase que zerou o tempo, colocando algoritmos na rede como serviço, e como se não bastasse, também em 2006, pelas mãos da LG, apareceu o primeiro smartphone que transformou as conexões fixas, informatizo mesas e casas e prédios, em conexões móveis, informatizo pessoas. Isso levou a um processo de transformação digital dos negócios, que começou a partir de 2010, basicamente, que, de fato, é pura e simplesmente a redefinição do espaço competitivo, como sendo o físico, o digital, que passou a ser a porta de entrada cada vez mais comum para tudo que a gente faz, e os dois, físico e digital, articulados pelo social, sem o desaparecimento do físico, da dimensão física do espaço competitivo, mas com a necessidade da gente articular dimensões digital e social no nosso espaço de performances para poder competir nesse ponto digital aqui em cima. E esse digital é uma grande parte dos novos normais, e o problema das organizações de modelos de negócios legados é adicionar uma competência digital, outra social, para se mudar para esse ponto, ao mesmo tempo que organizações completamente digitais e sociais, como aquela Amazon de 1994, compram o Whole Foods Market no espaço físico, na dimensão física do espaço, para poder competir no espaço digital. Isso aqui é o resumo de 50 páginas de um livreto chamado Fundações para os Futuros Digitais, que está nesse QR Code aqui, vocês podem pegar lá, cortesia da TDS Company. Beleza? bit.ly/futuros digitais. Quem não capturar o QR Code, ele aparece de novo daqui a pouco. Por trás dessa história de futuros digitais, tem um conjunto de fundações. E o que está acontecendo por causa da intromissão do digital e do social no espaço físico é que redes estão fragmentando os mercados e distribuindo os atores desses mercados em rede, literalmente. E, ao distribuir os atores do mercado em rede, você cria de novo um processo de multiplicação de redes que fragmentam ainda mais os mercados, distribuindo ainda mais as performances, as funcionalidades e as competências. Uma das fundações para isso que está acontecendo agora é o que a gente podia chamar de flexibilidade combinatória. Você desintegra coisas, sistemas, negócios que antigamente eram únicos, distribui pela rede, e para reintegrar essas performances em alguma coisa que cria soluções para problemas das pessoas, a única forma de fazer é coordenando. Não dá para fazer mandando. Não dá para fazer retransformando em pirâmides, como tanta gente quer. E para ganhar escala, você tem que plataformizar. Plataformizar significa, basicamente, transformar em infraestrutura e serviços que tenham algum tipo de governança para que as interfaces possam ser usadas por terceiros. Nesse espaço de flexibilidade combinatória, é como se tudo fluísse o tempo todo, desculpem, em redes. E esse é o espaço onde a gente tem que criar experiências fluidas, porque o espaço é definido pelos fluxos de conexões, relacionamentos e interações na rede. Você não está escrevendo código, você está escrevendo fluxos. Você está escrevendo fluxos de trabalho, de mobilidade, de aquisição e uso e retorno de alguma coisa. E isso é também uma fundação, olha o QR Code ali de novo, desse espaço digital. Isso é baseado em conectividade e diversidade de agentes, porque você desintegrou instituições e organizações que eram unas, que existiam quase como um silo. Ao desintegrar as coisas nesse espaço digital, o que vai começar a acontecer é que esses fluxos distribuídos estão sujeitos a e criam turbulências.
Nesses espaços onde você está tentando reintegrar as partes em performances que resolvem algum tipo de problema, quase tudo é imprevisível, você não controla o comportamento do usuário, ele não foi treinado para isso, você não controla as pessoas, e é impermanente, você não sabe se elas vão estar lá agora, não é sempre, é agora. E a única alternativa para a gente coordenar performances é estabelecer padrões e fomentar processos de auto-organização de forma incremental e iterativa. Eu vou fazer o tempo todo numa espiral de construção e vou passar várias vezes pelo mesmo lugar, refazendo o que eu fiz sem reclamar. É quase uma estrofe de uma música também. Plataformas implicam em soluções incrementais e iterativas para negócios que são experiências. O negócio de cada um é a experiência que a gente cria, habilitada por plataformas digitais. A moto de entrega faz parte da plataforma e o piloto dela também. Plataformas são também coisas que estão associadas a lógicas desse espaço. Elas em si são uma fundação, uma base sobre a qual a gente constrói performances no espaço digital, e elas estão baseadas em protocolos abertos, conexões efêmeras, conhecimento distribuído, conexões, que são a base de tudo, relacionamentos, interações, para que a gente possa, em rede, construir significados comuns que formam comunidades e onde a gente usa efeitos de rede para popular os ecossistemas habilitados pelas plataformas. Nesse mundo digital, tudo e todos estão em quase todo lugar. E todo negócio digital, potencialmente, poderia ser global, num clique, aqui e agora, como esses negócios que aparecem bem em um cinza que a gente não consegue distinguir direito ali, aparecem aqui, na nossa frente. E a pergunta para essa sala é: por que não nós lá já? Por que a gente não fez o reverso disso? Por que a gente não está no mundo? A gente está no mundo, em parte, porque a gente nem resolveu aqui os problemas de criar negócios digitais de alta performance. Na verdade, como vocês já viram, negócios digitais de alta performance. Outra pergunta que é derivada disso é: e se a gente tivesse um negócio, e por que a gente não tem, onde 78% dos visitantes faz alguma transação quando entra a partir do espaço digital e social na loja física? Não tem muita gente aí, nem aqui no fórum, que tem 78% de taxa de conversão simplesmente porque você entrou na loja, certo? Essa loja é Fashion File. É uma loja de vender coisas usadas, coisas de segunda mão. E coisas de segunda mão que custam fortunas, $6.000. Mas o fato é que quando você entra nessa loja, que quem entra é quase sempre um vendedor que está vendendo online a bolsa que tem em casa, compra outra bolsa na loja física. Esse varejo de segunda mão é um mercado que vai dobrar até 2026, globalmente, para 82 bilhões, e vai crescer 16 vezes mais rápido do que o varejo de vestuário amplo, considerando e-commerce físico, até 2031. Revenda de segunda mão é estimado a ser alguma coisa como 18% do mercado de vestuário em 2031. Por que eu estou usando esse exemplo aqui? Porque toda vez que a gente olha para e-commerce, de um lado, a partir de uma visão, de um ponto de observação com o qual a gente não está acostumado, aparecem oportunidades do tamanho que e-commerce era quando não existia nada. Enquanto isso, se a gente olhar em particular para o Brasil e olhar para os 765 maiores sites de 18 categorias, em abril desse ano, rolaram 1,6 bilhões de acessos a esses sites. Se a gente comparar, os shoppings, em 2019, tinham menos de 1/3 das visitas. Todos os shoppings brasileiros em conjunto. Se a gente comparar, cada acesso é uma interação. E, ao mesmo tempo, cada visita física é um fluxo
constituído de sequências múltiplas, extremamente variadas de interações. E todo acesso e visita geram dados que a gente não captura e não trata, na vasta maioria dos casos, por absolutamente não ter uma gestão estratégica do ciclo de vida de informação no negócio. E aí o que a gente tem, aspas, no fim do mês, fecha aspas, é pesquisa. E pesquisa não é dado. Em particular, pesquisa não é dado em tempo real. Tem um estudo publicado pela McKinsey em 2021, com CX alguma coisa, Customer Experiences alguma coisa, dizendo o seguinte: usando pesquisas, só 7% acham que ouvem a voz do consumidor. Só 13% acham que dá para agir em tempo quase real a partir de uma pesquisa. 16% dizem que pesquisas são efetivas, são eficazes e eficientes. E só 4% dizem que pesquisas dão dados para a gente calcular retorno sobre investimento de qualquer coisa em e-commerce. Ou seja, se a gente estiver usando dados zumbis e agregados de dados zumbis, que eram vivos há um mês, ou há uma semana, ou ontem, a gente está perdendo tempo e dinheiro, e clientes, provavelmente. Mas mesmo olhando só as pesquisas, a gente pode dizer claramente que as pessoas aprenderam que não é preciso ir à loja. No Brasil, se a gente compara os dados de 2018, janeiro, com novembro, a gente saiu de 4,7% para 17,9%, que obviamente não se manteve nessa altitude depois da pandemia, mas significa que dezenas de milhões de pessoas aprenderam a não ir à loja física. Aprenderam a se comportar no espaço digital e social e adquirir coisas físicas a partir de lá. Mas, obviamente, nada impede a loja de ir até as pessoas se a gente só tivesse estratégias para negócios virtuais, incluindo a loja e o vendedor, prateleiras e corredores infinitos, entrega virtual pelo negócio, entrega do negócio em casa e muito mais coisas associadas a isso. Experiências personalizadas e uma coisa que ninguém ainda fez direito em lugar nenhum do mundo, que é e-commerce hiperlocal. Eu simplesmente ser o e-commerce da minha vizinhança e o e-commerce da minha vizinhança em escala. Isso não existe resolvido minimamente em absolutamente nenhum lugar. Mas mais radical para a gente que é de e-commerce, nada impede, se a gente que é loja pequena ou grande, sabe fazer varejo digital e social, nada impede que fábricas façam, que bancos façam e que empresas de serviço criem comunidades ao redor dos seus conteúdos e criem engajamento nessas comunidades, que criem experiências que levem a fluxos de vida, de saúde, de educação e outros, e que criem redes onde referências criam compras em grupo, de segunda mão, de produtos que a gente nunca imaginou vender no e-commerce. Se a gente desse uma parada para refletir sobre isso, tem um ciclo aí, tem um ciclo de venda, de busca, encontros e achados que se tornam coisas que a gente pode obter. No ciclo físico, na dimensão puramente física, que a gente imita sistematicamente no espaço virtual, a gente tinha uma compradora, aí tinha jornal, rádio, televisão, e uma coisa que nessa sala eu acho que só eu usei algum dia na minha vida, que é uma lista telefônica com páginas amarelas. Mais alguém aqui usou? Não. Putz, mas tem muito velho aqui. Como é que vocês estão fazendo e-commerce, código em particular? Páginas amarelas, tá certo? E como é que a gente comprava? Você olhava esses anúncios aí, né? E eventualmente, vejam que tem, aqui, se puder apagar temporariamente essa luz aqui para mim, tem um ciclo que acontece aqui que está em cinza bem clarinho, se a gente diminuir essa luz, está vendo? Deixa eu animar ele aqui de novo, agora. A pessoa vai sair dali, né? E eventualmente vai entrar em várias lojas, vai pegar um bocado de sacola e ir para casa. Isso aqui não é uma van de entrega, é um carrinho de sorvete daqueles que ficava no meio da rua. No ciclo digital, a gente muda esse jogo, né? Todo mundo aqui sabe disso. A gente tem alguém com smartphone, uma máquina de busca, a gente tem um catálogo estendido, a gente tem um centro de distribuição, a gente tem um processo de escolha, a gente paga, eventualmente, confirmado esse pagamento, algum vetor de entrega vai levar alguma coisa
para a nossa casa. Está aqui. Vai acontecer isso aqui. Eu vou ter que desenhar aqui, porque não está aparecendo como devia aparecer. Mas aí tem o ciclo digital do negócio. O ciclo digital do negócio começa do mesmo jeito, mas aí depois que você tem o catálogo, você tem o centro de distribuição e você tem as lojas perto da sua casa com seus próprios vetores de entrega mais rápidos. Na hora que as pessoas começam a entender o problema como um todo, a fábrica quer vender direto para o consumidor. Se você for hoje no marketplace como o do Magalu, você vai encontrar o fabricante de geladeira vendendo geladeira, vários sellers, normalmente, muitos sellers vendendo a mesma geladeira, e ainda por cima o Magalu vendendo a geladeira também. Está todo mundo no mesmo pacote, com toda a complexidade de formação de preços e entendimento da formação de preços pelo cliente final. Esse cluster que se aglomera aqui, quando uma pessoa faz uma pergunta em algum lugar, a história dela está aqui também. Não é mais e-commerce. Tem uma história, física inclusive. Tem a localização das pessoas. Tem o que é que elas fizeram antes em cada localização e onde é que elas estão agora. Tem as redes das pessoas e o que é que elas disseram interagindo nessas redes o tempo todo. Eventualmente, ela escolhe alguma coisa, paga, e um conjunto de vetores de entrega vai levar isso para a casa dela. Esse processo vai ficar girando aqui dentro até que uma decisão seja tomada e que, afinal, alguém vá comprar alguma coisa. E o problema não acaba aí, porque a gente quer que a pessoa fique nesse circuito, ou nesse ciclo virtuoso, onde a gente conversa com ela o tempo todo, e não necessariamente sobre compras e vendas. Não é sobre e-commerce. Porque se fosse só sobre compras e vendas, e não precisasse de interpretação do mundo, o jogo muda, e aí entra em cena Internet das Coisas e 5G. No que 5G afeta isso? 5G permite a conexão de 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado. E muda completamente o jogo de fazer absolutamente tudo, porque ao invés de falar com as pessoas, a gente vai falar com os produtos. A gente vai encapsular os produtos em serviços e vai eventualmente ter acesso a coisas sobre os produtos que a gente não pode nem imaginar que a gente pediria às pessoas. Os produtos são identificáveis e endereçáveis, programáveis, têm memória, sensores, atuadores, podem ser rastreados, estabelecer conexões, relacionamentos, interações com pessoas e outros produtos, e podem ser associados a pessoas, a casas e coisas, e podem se comportar socialmente em relação a outros produtos. Isso pode fazer com que as coisas falem com o varejo, as coisas falem com a fábrica, e as coisas peçam manutenção a quem faz serviços, por exemplo. Se pode ser isso, vocês já vão ver um número suficientemente grande de fábricas dizendo quem vai iniciar esse processo sou eu. Mais ainda, você tem um número maior de fábricas dizendo eu vou excluir o varejo desse circuito. Eu sou o varejo de mim mesmo. E vou me articular com quem de serviços vai resolver o problema de manter essa coisa funcionando lá fora, se é que eu também não vou ser isso. Se eu tenho pessoas que usam produtos e os meus produtos estão na internet das coisas, eventualmente as coisas que estão com essa pessoa falam comigo. Fábrica, consumer to manufacturer. Eventualmente elas me pedem mais funcionalidades que elas não têm ainda e eu agrego coisas novas ao que elas fazem. Se eu posso fazer para esse mercado de que pode ser habilitado pela internet das coisas, eu posso fazer para o mercado de todos e eu, fábrica, orquestrando varejo e serviços aqui atrás. Essa é uma dinâmica que começa a se estabelecer em mercados como a China, em mercados como os países nórdicos, e não vai levar muito tempo para chegar aqui e causar uma mudança radical no nosso espaço competitivo, que é o fato de que, inevitavelmente, todo o marketing vai se tornar cada vez mais parecido com a área que antigamente a gente chamava de marketing de serviços.
com a fábrica, com a loja, com os serviços, no mesmo espaço figital, e esse figital habilitado por algoritmos. Onde, se a gente olhar para e-commerce, como a gente conhece hoje, a pergunta é: qual que é o algoritmo da loja? Em função do quê? E quais são as expectativas das pessoas, por exemplo, sobre atendimento? Eu vou poder ser atendido em qualquer lugar, será que o metaverso vai ser igual à loja, a gente vai poder fazer a mesma coisa lá? Qual é a disponibilidade de informação para fazer isso? Se a gente pensar em metaverso sem pensar em dados, como o Nácia estava falando aqui ainda agora, a gente não vai para absolutamente lugar nenhum. E é ciclo de vida de informação no negócio gerido de forma estratégica para um mercado de um. Não é estatística ou de grupos ou de comportamentos esperados de certos conjuntos de pessoas. Nós vamos ter vendedores ou vamos ter influenciadores? Se é que o bom vendedor não é um influenciador. E qual a experiência que a gente vai querer das transações? Não é só da loja que a gente quer saber qual é o algoritmo, a gente quer saber qual é o algoritmo do negócio. Para saber qual é o algoritmo do negócio, talvez fosse bom a gente descobrir o que é um negócio. E um negócio, se a gente lê o paper mais influente, que eu acho que já foi escrito sobre marketing em todos os tempos, e é Marketing Myopia, a miopia do marketing, do Theodore Levitt, publicado em 1960. Esse paper continua extremamente relevante hoje. Procurem lá, Levitt, com 2 T's, 1960. Ele diz lá com todas as letras que um negócio é só o seu marketing. É só o seu marketing e tem que fazer 5 coisas, tem 5 lógicas. É descobrir, despertar, criar, articular e satisfazer as necessidades das pessoas. E das pessoas não como clientes ou compradores, mas como pessoas. Para fazer isso, marketing, principalmente digital, não é e não tem nada a ver com publicidade, muito menos publicidade digital. É alguma coisa que está associada a reduzir os custos de transação, a reduzir os custos de produção, a redesenhar benefícios para toda a rede, inclusive os fornecedores dos fornecedores, e basear os processos de decisão em dados, onde a gente redefine marketing como sendo o processo que habilita e é habilitado por tecnologia, habilita porque define e é habilitado porque aí ele se realiza, que empresas colaborem em rede com todo mundo para criar, para comunicar, para entregar, para capturar e sustentar valor em conjunto para todas as partes envolvidas no ecossistema de competição. Sobre plataformas digitais. E quando a gente ouve a palavra plataforma, a gente ouve também esse tipo de afirmação. Todo mundo sabe para onde ir. Plataforma, assim como marketing e provavelmente como metaverso, é uma das palavras mais definidas e, ao mesmo tempo, mais mal definidas do mercado. Ou, talvez, da história da humanidade. Plataformas, camadas de infraestrutura, serviços e governança, iOS, é diferente de Android na governança, que permitem que interfaces abertas sejam utilizados por terceiros para construir aplicações que são usadas por indivíduos e negócios para criar conexões, relacionamentos que possibilitam a existência de comunidades onde a gente interage, faz transações e recebe entregas, ou seja, ecossistemas definem mercados. Mais explicitamente, isso aqui está definido para nós aqui, de varejo, e em particular para a gente de e-commerce, de digital commerce. Plataforma daqui para baixo, ecossistema daqui para cima. Mercados é o que marketing deveria tratar. Marketing tem tudo a ver com mercados na definição, mas não está na prática disso. E se a gente olhar marketing como é agora para o varejo físico de lojas, de redes, é sobre desenho de trocas. E-commerce, marketing é sobre desenho de experiências. Mas se a gente olhar para hypercommerce, o varejo que acontece no espaço digital, ele é sobre o desenho de fluxos. Workflow, life flow, learning flow, experience flow de absolutamente todos os tipos.
E essa é a única vez que a palavra tecnologia aparece nessa palestra, na sala de tecnologia. Esse não é um problema de tecnologia. A gente tem que ler as coisas de uma forma mais larga, nós que somos de tecnologia. Código implementa estratégia. Código depende de entendimento do mundo para criar atendimentos. Tecnologia tem que ter e demanda estratégia, e estratégias para criar experiências fluidas. Aquelas que a gente já falou, que demandam conectividade, são turbulentas. Para ter auto-organização, dependem de padrões, são imprevisíveis e impermanentes e nunca estão prontas. E o nosso negócio são as nossas experiências. O negócio de cada um de nós nessa sala é criar experiências fluidas. Será que isso vale para os pequenos negócios? Será que eles precisam competir em ecossistemas? A resposta é sim, e eles já estão lá. Micro e pequenas empresas em plataformas. Já estão em Google, Facebook, fazendo serviços aos clientes de comunicação. Já estão no Magalu, no Mercado Livre, na Amazon, fazendo e-commerce e logística. Já estão em agregadores de oferta e demanda como o iFome. Já estão usando pagamentos, créditos, financiamento como plataforma, na Stone, Hub Fintech, assim por diante. Já estão em processo de comunicação e colaboração com o WhatsApp e por aí vai. Já estão nos ambientes de pesquisa e desenvolvimento, design e absolutamente qualquer coisa que a gente tenha no mundo ao nosso redor, em GitHub, Google Play, seja lá mais o que for. Então, elas já estão lá. Mas é muito ruído e muito pouco sinal. Tem um estudo que acaba de ser publicado pela OECD, que tem o Brasil, é um dos poucos estudos que tem o Brasil. Esse histograma daqui que eu vou mostrar agora é do uso de redes sociais por pequenas e médias empresas. O Brasil é campeão absoluto. Está aqui, ó, primeiro lugar. Está aqui o Brasil. Isso é o uso de redes sociais por pequenas empresas que têm até 10 pessoas. Esse outro gráfico aqui é transações de e-commerce por pequenas e médias empresas. O Brasil devia estar, não em primeiro lugar necessariamente, porque a efetividade podia ser baixa, mas devia estar entre os 5 primeiros, né? Olha onde é que ele está. Do meio da curva para baixo, da mediana para baixo. Muito ruído, pouco sinal. Muito AUE, pouca transação. Isso aqui tem consequências. Quando esse estudo mostra que há evidências de aumento de produtividade em setores onde há uma alta participação de pequenas e médias empresas, usando plataformas online mais desenvolvidas. E há uma associação entre maior crescimento da produtividade, do trabalho, e mais pequenas e médias empresas envolvidas em atividades online nas plataformas, e esse efeito é tão grande, tão maior e mais forte, quanto menor a empresa. Ou seja, quanto menor a empresa, elas deveriam estar em plataformas mesmo, porque elas não têm como bancar o custo de, por exemplo, desenvolver código. Mas plataformas são desafios para pequenas e médias empresas de todos os tamanhos e de todos os mercados, principalmente porque elas têm modelos de negócios ruins, não é, inadequados, para mercados em rede. E se a gente perguntar onde é que se dá a transformação, os processos de transformação digital, você pode ler toda a literatura científica existente, e aqui está o tipo de resposta. Isso aqui é um paper. Transformação digital associa modelos de negócios a necessidades emergentes no mercado. Inovação no modelo de negócio conectado com novas tecnologias. É isso que muda a performance da empresa. E saia lendo, você pode ler a literatura científica todinha. Ou o modelo de negócios é dramaticamente alterado no processo de transformação, ou a transformação não aconteceu e talvez não aconteça. Redes, plataformas, ecossistemas demandam transformação. Se você não transformar o modelo de negócios, transformação digital afeta quem, como e onde se cria valor e como o modelo de negócio é estruturado. Se a gente não mexe no modelo de negócio, é perda de tempo atrair só tecnologia para dentro do negócio. Tecnologia não vai resolver seu problema de aumento de performance, produtividade e aumentar as suas chances de sobreviver nessa transição dos mercados. O maior valor da transformação vem de coordenar a criação de valor externo e não da qualidade da nossa tecnologia. Ela pode ser até mediana, mas se ela coordenar
a criação de valor externo, ela gera mais valor. Plataformas que habilitam ecossistemas, empoderam redes de parceiros e intermediários para o que é fundamental do ponto de vista da plataforma e dos parceiros intermediários, mudar a mentalidade. Sair de como eu faço sozinho para como é que a gente aprende em rede. Como é que a gente aprende em rede? Nós não sabemos fazer isso que nós estamos fazendo. Temos que aprender em rede. A gente tem que sair de como eu ganho dinheiro para como é que a gente cria valor junto. E a forma de fazer isso é em rede, não é sozinho. Nem aprender a gente consegue aprender sozinho se o ambiente é em rede, porque a gente vai estar aprendendo conexões, relacionamentos, interações, que eu já disse aqui dezenas de vezes. Estamos falando de times criando resultados para pessoas, eventualmente times distribuídos em múltiplas organizações. Dentro de uma organização só, esses times não são puramente squads. Eu estive numa grande organização brasileira, um dia desses, e o CEO me disse que agora estava tudo resolvido porque a organização estava funcionando com squads. Aí eu disse, é mesmo? Quanto tempo os squads levam para tomar decisões? Disse, não, decisões são tomadas pelos diretores. Eu digo, ótimo. Eu tenho um dado de cabeça sobre isso. O Chaos Report, que foi publicado em outubro de 2020, ele considera mais de 10 mil projetos de tecnologia, usando todos os tipos de linguagens e metodologias em todas as áreas de aplicação de tecnologia na performance dos negócios. Estamos falando de gestão de passagem aérea, e-commerce, passando por medicina, saúde e mais o que vocês quiserem. Se o tempo de tomada de decisão na borda onde as coisas estão acontecendo, estamos falando time tomando decisão sobre se faz ou não faz alguma coisa. Se o tempo de tomada de decisão é abaixo de 1 hora, a taxa de sucesso dos projetos, num universo de mais de 10 mil projetos, é 68%. A gente perde 32% dos projetos. That's the good news. 1/3 vai embora. Se o tempo de tomada de decisão é acima de 5 horas, isso é um expediente e um pouquinho. Lembra do velho expediente, quando a gente trabalhava no espaço físico? Pronto. Acima de 5 horas, a taxa de sucesso dos projetos é 18%. Você perde 8 em cada 10, cai 50 pontos percentuais. Não é squads. Na Revolução Industrial, o mundo funcionava na base de comando e controle. Certo? O que é que isso quer dizer? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, hierarquia, níveis e níveis e níveis de silos, decomposição de problemas para que a gente especialize as pessoas e otimize em função de ótimos globais para executar, resolução de conflitos baseada em limites, haja departamentos, subdepartamentos e por aí vai, planejamento centralizado e feito por pouca gente, que é para não dar voz às pessoas dizerem o que é que elas querem fazer e como é que elas querem trabalhar, treinamento e avaliação para repetir o que foi concordado no planejamento centralizado, execução descentralizada na base de não questione, as coisas aqui funcionam assim, e microgestão com gerentes, 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 mais gerentes, e a vida vivida em reuniões. Como todos nessa sala sabemos, reunião não é trabalho. Se o mundo é digital, o mundo é ágil. O mundo é descentralizado e distribuído, e essas duas coisas são diferentes. Descentralização tem a ver com a gente dar autonomia para as pessoas se comunicarem. Distribuição tem a ver com a gente dar autonomia para as pessoas tomarem decisões. Você leva a decisão para a borda. Ninguém media a comunicação e ninguém media a tomada de decisão. O resultado é você sair dessa estrutura que é centralizada e concentrada para uma rede. No mundo em rede, as organizações que competem efetivamente são em rede. Elas dependem de protocolos para se comunicar e para tomar decisões dentro de uma outra arquitetura de criação de valor, onde a articulação do propósito é feita pela rede, a orquestração da estratégia também, a rede em si é descentralizada e distribuída, mas ao mesmo tempo é robusta, resiliente e responsiva.
além de ser flexível, adaptável e preparada para inovar, inclusive mudando o negócio e o mercado no negócio, num ambiente onde a agilidade é desenhada para colaboração e os desafios estão definidos. Porque senão eu vou fazer qualquer coisa. Os times são diversos, de gênios especialistas. Gente que é especialista, mas ouve as outras pessoas. Os participantes estão preparados. A colaboração é distribuída, descentralizada e potencialmente assíncrona. E os resultados são avaliados, recompensados, e os esforços são reconhecidos, mesmo que a gente erre. Com times que ficam onde? Ficam dentro da caixa. Toda vez que vocês ouvirem numa organização qualquer que é preciso pensar fora da caixa, peçam demissão. Porque as pessoas ali não estão sabendo o que estão falando. E por quê? Porque os times estão dentro da estratégia da organização. Estratégia é o processo de transformação de aspirações em capacidades. Aspiração é tudo aquilo que a gente quer ter, ser ou fazer, e capacidades são as competências, habilidades e recursos para a gente realizar nossas aspirações. Dentro da estratégia está a definição do propósito, dos objetivos e das metas que a gente tem que atingir, estão os limites e recursos, e estão também os princípios e valores que só podem ser mudados por uma assembleia dos acionistas. Os times ficam onde? Na caixa. Quem é a caixa? É exatamente isso aqui. Aqui os times se comprimem quando a gente não tem recursos, por exemplo. Eles se expandem quando a gente precisa fazer mais coisas. Eles se dividem quando a gente precisa crescer rapidamente, às vezes, e eles se fundem quando, de repente, eles são quase a mesma coisa. Para fazer isso competitivamente, a estratégia não é desenhada num tabuleiro de xadrez. Nunca mais. O mapa não está pronto, as peças não estão predefinidas e a gente nem sabe direito quem é o oponente e não o inimigo. A estratégia no mundo digital é feita num diagrama como esse. E vai errar todo mundo, como time, que tiver uma ideia e pensar imediatamente em como é que a gente vai ganhar dinheiro com isso. Porque o que a gente tem que ir atrás é do problema que a gente tem que resolver. Ganhar dinheiro com isso é consequência se a gente for efetivo para competir em ecossistemas digitais. E aqui, estratégia não vai ser decidido por jogo de dados. Seja lá quantos dados você botar. Estratégia vai ser construída. E a competição nesse espaço digital, porque ele é programável, e está todo mundo interferindo nas dimensões digitais e sociais, exige uma contínua transformação estratégica, que é a última fundação para os futuros digitais, que está lá naquele documento que eu falei no começo dessa conversa aqui. Isso depende do conhecimento que a gente tem sobre o espaço competitivo, do entendimento que a gente tem e de que atendimento a gente quer criar nesse espaço. Depende da nossa capacidade de descobrir como competir ali, criando cenários, personas e hipóteses sobre como a gente vai resolver os problemas lá e os nossos problemas ao resolver aqueles dos outros. Depende da gente tratar as nossas hipóteses de forma experimental, criando laboratórios onde a gente vai tentar verificar as hipóteses do ponto de vista quase que formal e validar em espaços, em submercados limitados. Não tem pivô nisso aqui. Tem criação de hipóteses e teste de hipóteses. Se a gente verificar e validar as hipóteses, a gente vai tentar transformá-las em funções de negócio. E aqui é onde o processo de transformação de mentalidade e estratégia começa a ficar complexo, porque a gente vai mexer com a arquitetura e a organização da empresa. Por fim, a gente vai tentar ganhar escala e sustentabilidade, e a única forma de fazer isso é entrando numa plataforma de terceiros ou criando a nossa como parte desse processo de transformação estratégica combinado com inovação digital. Inovação definida aqui como a mudança no comportamento de agentes no mercado, como fornecedores e consumidores de qualquer coisa. É isso que é transformação digital, que a gente podia complementar dizendo que é um conjunto de band-aids rotulados.
No primeiro está a parte do negócio que muda o mundo, revolução e transformação. Imaginação, criatividade, desenho, redesenho, reinterpretação do mundo, experimentação e desenvolvimento. Oposta, mas complementar, está inovação e evolução. Validar, simplificar, reduzir, aumentar, melhorar e configurar. Os dois band-aids da vertical, ou um band-aid da vertical, se a gente assim quiser, são performance, para executar, repetir, atualizar, escalar e sustentar, e, obviamente, os processos de monetização e investimento para que a gente consiga potencializar o que a gente sabe que tem que ser feito e ressignificar, redescobrindo o que fazer. Para que isso funcione, qual é o papel do core? Não é fazer reuniões, é articular e orquestrar os processos de cooperação, de coordenação e colaboração do negócio. Sem isso, é perda de tempo. Procurem outro negócio para trabalhar. Obrigado, boa noite. Professor, obrigado. Só uma pergunta. Muitas das pessoas que estão aqui, a gente trabalhou em empresas, como o senhor comentou, de comando e controle, né? E muitas executivas, muitos executivos, não é que a gente foi formado, a gente foi forjado a trabalhar dessa forma, muito bem remunerado, muitas vezes, por ter esse tipo de comportamento, né? Então, pensando nas pessoas e pensando nas empresas, como que as pessoas vão conseguir, ou como o senhor indicaria para as pessoas agirem ou pensarem ou pesquisarem como mudar esse comportamento do comando e controle para ir para essa mentalidade? E dentro das empresas, né, que vivem no modelo de pipeline, tentando buscar um modelo de comunidade, né, o próprio E-Commerce Brasil, a gente hoje aqui a gente teve 18 mil inscritos, 9 mil pessoas só hoje, é uma comunidade de e-commerce aqui, mas isso não é normal, né? Como que o senhor vê é só o tempo que vai fazer essa mudança acontecer, ou as pessoas conseguem, de alguma forma, ou por onde elas começariam a quebrar esse modelo mental de comando e controle? Olha, tem uma mudança que acontece no mundo, a gente querendo ou não, tá certo? O mundo muda e não depende da gente, na maioria dos casos. Por exemplo, quem veio para aqui para o e-commerce, para o fórum hoje, a cavalo? Ninguém veio, não é certo? Se você fizesse essa pergunta em 1910, era 70% da população, não é? E o cavalo era uma cultura. O cavalo não era um meio de transporte apenas, tá certo? Quando você olha para a crise que a gente está tendo nas empresas hoje, se volta ou não volta para o escritório, mesmo em empresa onde a performance fora do escritório é igual ou maior do que a performance no escritório, o que você está vendo não é uma tentativa de trazer as pessoas para cá para mudar a performance. É um problema ideológico. É porque aquela empresa está naquela tabela de 10 da Revolução Industrial e os gerentes precisam de alguém para eles mandarem nas pessoas. Faz isso agora, vem cá, vem para essa reunião aqui que eu vou estragar seu dia. E pronto, entendeu? Você está achando que você vai produzir alguma coisa? Porra nenhuma. Você vai vir aqui para ser atrapalhado. Então, essa dinâmica... Por exemplo, o escritório é um artefato da Revolução Industrial. O escritório, se você procurasse escritório das empresas, por exemplo, dos negócios, em 1850 não tinha nenhum, não tinha escritório. Eles começaram a surgir, e aí, de repente, eles começaram a aglomerar as ferramentas de processamento de informação que, de 2006 para cá, você distribuiu na rede. Não é? Se eu tivesse que ir para o escritório, porque a minha estação gráfica, que vai processar o negócio que eu preciso fazer, está lá, isso é uma coisa, por exemplo, hoje a gente não consegue, normalmente, né, acho que nós vamos conseguir nos próximos 20, 30 anos, um cirurgião, na vasta maioria dos lugares, ele não consegue operar remotamente, tá certo? Apesar do conceito de cirurgia remota ser da década de 70 e cirurgia remota existir desde 2001, tá certo? Desde 2001. Para cirurgias complexas, de emergência, inclusive, que o médico está muito longe, você arrisca, você põe uma mesa robótica,
não é? E o médico que está fazendo a cirurgia em você está no Canadá. Tá certo? Mas imagina você como paciente, porque as coisas não são técnicas, elas são sociotécnicas, né? Você chega na sala de cirurgia, aí botam você em cima da mesa, aí alguém anuncia, o doutor vai lhe operar, e sai todo mundo. E você fica lá, tá certo? Cadê a humanidade desse processo? Quem aqui se sujeitaria a essa cirurgia? Não é? Por exemplo, quer ver uma outra coisa que é sociotécnica? Quantos de vocês teriam coragem, e eu já vou dizendo que eu não tenho, de terem um dente obturado por um robô? De repente a broca passar assim e sair aqui embaixo do seu maxilar. Né? Não vai acontecer, mas você fica ali, pô, tem um robô obturando seu dente, eu não posso nem dizer, para que está doendo. Ele não vai parar, pô. Não é? E o para que está doendo das empresas hoje é o quê? Para que eu estou perdendo dinheiro. Então, quem entender como fazer essa transição vai dar um salto de produtividade de pelo menos uma ordem de magnitude. Não é? O que é um salto de produtividade de uma ordem de magnitude? Eu vou fazer com uma pessoa o que você faz com 10. E isso vai causar um problema dramático para quem não entender como é que o mundo está funcionando agora. E aí as coisas mudam naturalmente. Veja, para todas as empresas que não se adaptarem, elas têm um lugar para ir, que é o grande cemitério do CNPJ. Ele está lá. Você não vai achar muita empresa aqui de varejo que tem mais de 50 anos no Brasil, tá certo? Um dia desse relançaram a Mesbla, né? Achei arretado. Mas o prédio não voltou, não é a mesma Mesbla, não é a mesma Mesbla. São empreendedores que alugaram a marca e estão falando, tem uma nova Mesbla lá, que é um marketplace, assim por diante. Quantas empresas industriais do setor de ferramentaria, por exemplo, do Brasil, tem mais de 50 anos? Das que existiam na década de 70? Não tem quase nenhuma. Por quê? Porque elas não se adaptaram. Então, existe uma necessidade das empresas, o tempo todo, se adaptarem, evoluírem, e em tempo de transição, como a gente está vivendo agora, elas se transformarem. Talvez não dê só para adaptar. Espera aí, pessoal, não vai ser exatamente assim, a gente vai mudar um pouquinho aqui. Talvez não dê para mudar um pouquinho para muitos negócios, entendeu? Professor, muito obrigado pela aula, salva de palmas. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!